Fala galera, Astrobit na área, tô passando aqui para falar para vocês que no vídeo de hoje vocês vão assistir uma entrevista que nós fizemos com o Max MRM da Pulsatrix Studios sobre o jogo Wile. A entrevista foi feita por mim e pelo meu amigo Fauno do canal História e Games e é muito especial que você assista até o final, pois é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar, beleza? Vem com a gente. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente queria agradecer, né, por essa oportunidade. Os meninos tiveram na Gamescom lá em São Paulo, jogaram o jogo, ficaram fissurados no jogo, né? A gente jogo bom, hein, Max? Jogo bom demais, cara. Pô, feliz que você já começou positivo, feliz que vocês gostaram. Que bom. E a gente também é fã de jogos de terror, né, desde lá da época do PlayStation 2. Então a gente tá muito feliz de estar conversando contigo, né? Em nome dos dois portais que nós somos parceiros, que é a Safe Zone Games e o Patobá aqui do Rio Grande do Sul. E eu queria começar te perguntando qual foi o primeiro momento assim que tu quis criar assim esse jogo. Como é que foi esse convite da Pulsatrix para ti e como é que nasceu a concepção assim dessa ideia? Cara, assim, na verdade eu conheci a Pulsatrix na época do Fobia ainda, né? Eles até brincam que foi o melhor e mais barato investimento de marketing da vida deles. Eu tava em live, eles fizeram uma donation de R$5, apresentando o projeto do Fobia, e aí eu comecei a virar amigo deles e tal. E acabou que eu trabalhei no Fobia indiretamente, né? Como consultoria ali de gameplay e tal. Chegou em determinado momento que eles falaram, a gente vai iniciar um novo projeto e a gente queria que você participasse com a gente, né, utilizando aí a sua expertise de player e tudo mais, e aí eles me convidaram pra gente começar um novo projeto. Então tinha uma ideia inicial, né, a ideia do Wile, o conceito do Wile inicial, que não partiu de mim, né, foi até o Thiago, que é um dos CEOs da Pulsatrix, que teve o start inicial da ideia, e aí a gente sentou em brainstorming total, assim, né, pra abrir o leque de possibilidades, e surgiu a ideia do Ayla, que era uma ideia que estava muito presente atualmente sobre inteligências artificiais, né? E a gente resolveu abordar esse tema, que a gente acredita que ainda vai ser um tema bastante em alta por bastante tempo, né? Uma coisa que está se desenvolvendo, e meio que surgiu daí. Então, assim, o meu contato com eles veio da época do Fobia, com esse superchat de R$5, e foi se consolidando com o tempo até que eles me convidaram para ser o diretor criativo, e eu confesso que eu estou gostando muito da experiência. Ô, Max, cara, conta pra mim, eu tava lá na Gamescom, eu joguei o Ayla e eu queria entender contigo quais foram, assim, as experiências, né, as experiências que você teve e que você acabou contribuindo pro projeto. Sim. De jogos que te chamaram muita atenção e você falou, cara, esses jogos aqui vão ser a minha inspiração pro Ayla, eu gosto, são jogos que mudaram a minha vida. Eu senti, né, toques ali de Resident Evil, senti toques ali de Silent Hill, também senti alguns toquezinhos ali de Outlast, né? Então eu queria te perguntar, né? O que veio aí na tua cabeça? Quais foram, né, os jogos aí, ou as mídias, né, que inspiraram e que estão mais presentes aí na concepção do Ayla? Então, na verdade, assim, toda a equipe do Ayla, ela gosta muito de terror de um modo geral, de survival horror, de ficção científica. Então, obviamente, que como diretor criativo, eles me deram a liberdade total também, né, de fato exercer a minha parte criativa. E eu trouxe muito, obviamente, de Resident Evil, que é um jogo, uma franquia da qual eu gosto muito, e eu acho que no gênero de terror e sobrevivência é uma franquia que sempre se destacou, tem um estilo de gameplay que eu gosto, um estilo de progressão que eu gosto, mas eu diria que a nossa experiência ela vai muito além só dos games mainstream, digamos assim, né, que seria Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, entre outros, porque eu jogo muitos jogos independentes, e tem muitas coisas que eu acho interessante em jogos independentes que, no geral, a parte criativa ela é um pouco mais aberta. Então, um jogo, por exemplo, que eu achei impressionante a experiência é um game chamado From the Darkness. É um jogo, um indie de terror que, cara, ele passa uma experiência de terror muito diferenciada da maioria dos outros. E a parte principal do terror, fora o terror psicológico, é um cara super alto que simplesmente ele fica te olhando. É uma coisa que parece simples. Mas é um cara alto, super estranho, assim, que ele fica te observando. Ele não te ataca, ele não te dá jump scare, ele não faz barulhos estranhos, ele só te olha. E, cara, isso me trouxe uma atenção diferente. Então a gente buscou no Ayla não somente trazer elementos de jogos mainstream, né? Porque querendo ou não, a gente acaba se inspirando em outras coisas, não tem jeito, né? Hoje em dia, tudo vem de uma inspiração.
mas eu tentei trazer muito também de conceitos pouco abordados, tanto que o Isla é um jogo de terror que tem conceitos de terror variados. Então você tem, por exemplo, um perseguidor, você tem terror psicológico, você tem enfrentamento, então tem o terror de combate, que o próprio Silent Hill 2 Remake usou bastante, não sei se vocês chegaram a jogar, mas sim, eles usaram muito o lance de você chegar num local e você não vê o inimigo de frente. Ele tá ali, à espreita, e de repente você dá um passo a mais, ele aparece, te dá aquele susto. Então, assim, o medo da própria ameaça em si. Então, no Isla a gente abordou vários tipos, várias inspirações, que também vão para filmes, séries, né? Como eu falei, a equipe ela é muito ligada nesse universo geek de um modo geral, né? Então a gente trouxe várias inspirações. Porém, entretanto, assim, a gente também tentou imprimir no Isla muito da nossa personalidade. Então tem muitas ideias interessantes, tem muitas mecânicas autorais, tem muita coisa, inclusive, ontem a gente estava testando uma parte que obviamente eu não vou falar, mas ela tem um susto, cara, que assim, o player mais preparado, ele vai dropar o controle no chão se estiver jogando o controle, ou vai jogar o headset no chão, e não é um jumpscare. Isso é que é o mais legal. É uma parte... Eu ia perguntar agora, né? Porque que o Alan doideira, hein? O Alan Wake 2 isso acontece bastante, mas com jumpscare, né? Não é um jumpscare. E isso é o ponto que a gente procura no Isla, assim, trazer algo que o player vai jogar e falar, caramba, que negócio doido, que negócio interessante. Então, basicamente, é isso, cara. Muitas inspirações impressas no nosso jogo aí. Max, só um parêntese, só rapidinho aqui, uma coisa que me chamou muita atenção lá jogando a demo, né, que vocês disponibilizaram lá na Gamescom, foi toda a coisa, aquela coisa da metalinguagem, né, de você entrar no jogo e aí você ter, você tem uma hora lá que você se vê, né, na demo, né, você se enxerga, né, lá na demo, né, você olha para você mesmo como personagem e você como vilão. Cara, isso é muito doido, isso é uma coisa que eu confesso que eu já vi em algumas coisas de terror, mas eu nunca tinha visto num videogame dessa forma propriamente dita. Né? Pô, legal. Inclusive, essa observação que você falou, ela é interessante, que nem todo mundo percebeu isso, né? Então, assim, desse determinado momento que você falou, não sei se você jogou a demo estendida, né? Eu acho que a versão Joguei a demo estendida. Eu joguei as duas, a que tava lá e a demo estendida, a que tava pro público e a demo estendida. Sim, que num primeiro momento, até numa hora que... isso o público já pode saber que já apareceu essa demo já publicamente. Na hora que a cabeça do personagem é cortada, a câmera que você vê o corpo do personagem são os próprios olhos do cara. Sim. Então, quando a cabeça é cortada, a perspectiva que você tá olhando o seu corpo é da sua própria cabeça. E depois, na outra cena, né, que você vê você sentado lá naquela mesma posição em que sua cabeça foi cortada, é uma outra perspectiva, que aí eu já não vou entrar mais a fundo, que aí tem um pouco a ver com o lore do jogo, mas a gente tentou brincar bastante com essa sensação de incômodo e de curiosidade. A gente está tentando despertar muito a curiosidade do player em relação às coisas que vão acontecendo, até no próprio cenário, né? Eu sempre falei isso muito, que o cenário conta histórias também, então o player mais observador, ele vai notar que várias coisas ali fazem sentido se você prestar atenção e misturar tudo. Uma pergunta que eu queria fazer é, como é que foi pra ti essa... Não chega a ser uma transição porque tu ainda é criador de conteúdo, tem o teu canal, faz as tuas coisas, mas como é que foi pra ti, assim, entrar no desenvolvimento de um jogo? Quais foram as diferenças que tu sentiu de estar do lado de cá jogando e fazendo análise, fazendo gameplay, e agora tá do lado de lá fazendo o jogo, né? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, muito complexa até para eu responder, porque assim, eu sempre gostei de desenvolvimento de jogo, sempre estudei sobre isso, né, para saber melhor, até para ter um embasamento melhor para quando eu for fazer os meus reviews e coisas do gênero, eu entender do que eu tô falando. Então, assim, quando eu entrei na Pulsatrix para ser o diretor criativo, eu já tinha uma boa base em relação ao desenvolvimento de jogos, até porque também eu já conversava com muitos desenvolvedores, então eu tinha esse contato. Mas você entrando lá para fazer a coisa, eu vou usar uma analogia aqui muito aberta, mas assim, você sabe como uma casa é feita. Você sabe que tem tijolo, que tem o alicerce, que tem as vigas. Agora, você chegar lá para fazer é algo totalmente diferente. Então, assim, o que eu percebi? Eu percebi que tem muito mais minúcias do que a gente pensa. Exemplo claro aqui, quando a gente vê um jogo, a gente fala gráficos, jogabilidade, áudio, né, coisas assim. Só que, por exemplo, você vai pegar um item no jogo, você senta pro brainstorming ali, né, que é para você ter as ideias. Pro player ver esse item, ele vai piscar, ele vai ter um pontinho branco para você pegar o item, que distância que esse item vai ser visível, ele vai ser
grande, ele vai ser escalonado, porque, por exemplo, você vai pegar uma chave, de repente você tem uma chave desse tamanho, num cenário escuro, no meio do nada, ela tem que se destacar de alguma forma. Então, assim, essas minúcias que você tem que passar a considerar para fazer o jogo, foi a parte que eu falei assim, cara, tem muito mais camadas. Então, é uma coisa assim que a cada dia a gente volta nos cenários até que a gente já concluiu e para refinar e fazer coisa assim. Então, sempre coisa nova. Tem coisa nova para adicionar. A gente sempre fala assim que fazer o jogo, na verdade, é infinito. Se você não estipular uma data de lançamento e lançar o jogo, você sempre vai ter coisa para fazer. Então, basicamente é isso. É muito mais complexo do que se imagina quando, de fato, você pega para produzir o game, assim. São muitos desafios e eu tô achando interessante. Eu fiz questão também de aprender a mexer na Unreal, né? A gente usa Unreal Engine 5 atualmente. Obviamente, não sou um expert, mas eu aprendi mais a parte de cenário, de iluminação, compor o cenário, montar a parte de estrutural, assim, né? Por exemplo, não manjo de programação, zero, mas eu resolvi pôr a mão na massa de fato para aprender e saber do que eu estou fazendo e poder auxiliar não somente na parte de direção, né, mas também de colocar o meu toque pessoal ali dentro do jogo, e eu aprendi que é muito mais complexo do que eu imaginava. Ô, Max, eu queria te fazer uma pergunta, cara, que é uma pergunta, enfim, que me veio à mente aqui enquanto você estava conversando, enquanto você estava falando aí sobre o último tema, que hoje a gente vê que, como muitos jogos indies no Brasil, ou que tentam se vender como AAA, não sei se é o caso do Ayla, mas o ponto aqui hoje a gente vê muitos jogos indies no Brasil patinando para sair e, né, para deslanchar e ter o seu lugar ao sol. E aí, qual que é a coisa que eu percebo? Que um dos grandes motivos do Sandy Final Hotel ter dado sucesso é por tua causa, porque você é um criador de conteúdo que levou o jogo para as pessoas, para a tua comunidade, e isso caiu no boca a boca das pessoas, as pessoas foram falando sobre o jogo e deixou isso popular. Uhum. E aí a pergunta que eu queria te fazer hoje você enxerga que é possível você lançar um jogo sem você ter uma estratégia de marketing voltada para criadores de conteúdo, pessoas que que já têm, né, uma comunidade e vão apresentar esse produto, né, esse jogo que vai ser feito para a comunidade? Porque assim, eu tenho uma visão que às vezes muitos jogos indies brasileiros que são excelentes acabam flopando, né? Acabam dando errado, porque eles não têm um grande streamer, um grande criador de conteúdo, um grande, sei lá, portal de notícias ou imprensa do lado deles para poder fazer a divulgação. Como é que você, né, baseado na tua experiência, tanto com o último jogo da Pulsatrix quanto no Ayla, o que você pensa, né, sobre esse cenário todo aí de jogos indie e criadores de conteúdo? Cara, totalmente isso, assim, eu não vou dizer que é impossível um jogo, né, acabar alcançando um público maior sem a ajuda de criadores de conteúdo, mas eu até tive a oportunidade de conversar com vários desenvolvedores na última Gamescom que chegaram até mim e falaram, por exemplo, olha, Max, eu tô lançando o meu 5º jogo e eu queria uma dica sua, cara, como é que a gente faz e tal para alcançar mais público, porque esse aqui é meu jogo tal, e eu vi o jogo, era legal, cara, era de qualidade, mas acabou não vendendo. Então, assim, de fato, isso eu falei para todos os devs que eu tive a oportunidade de conversar, hoje em dia é crucial que pessoas encontrem e descubram o seu jogo. Você pode fazer o melhor jogo do mundo, que se por algum motivo que não for um milagre ele viralizar, você vai precisar apresentar, as pessoas vão precisar conhecer o seu jogo, tá? E aí que entra o criador de conteúdo, né? E a mídia em geral também, né? Mas como no meu caso era a criação de conteúdo, no caso do pessoal da Pulsatrix foi casual, eles me mandaram lá o superchat, né, eu acabei vendo, né, que eu poderia ter passado também, na época eu recebia muita donate, agradecia e tal, e não tinha tempo de ver tudo, e eu vi o projeto deles, achei realmente interessante, fui lá, apoiei o Fobia, e no meu caso também, eu tenho uma network de amigos que também são criadores de conteúdo, então eu apresentei o jogo para esses amigos, falei, ó, gente, é um projeto brasileiro, os caras têm um troco de padaria para fazer o jogo, bora apoiar, né? O projeto é legal, e realmente era legal, né? O Fobia, ele tinha uma estrutura legal. Então, assim, hoje em dia, o seu produto, ele precisa ser visto.
E qual que é o meio mais direto disso acontecer? Criadores de conteúdo. E eu sempre encorajo os desenvolvedores a tentar entrar em contato, porque assim, pelo menos da minha network, dos meus amigos, cara, a maioria é muito acessível. Porque às vezes você vê o cara lá gigante fazendo live, fazendo vídeo, você fala, pô, cara, eu nunca vou conseguir chegar nesse cara, mas não é assim. Eu, por exemplo, o cara chegou ali e me marcou no Twitter, que é o X, né, hoje em dia. O cara me marcou lá, pô, cara, eu tô fazendo um jogo aqui, eu vou lá, já adiciono ele, vou na DM, troco uma ideia. Tanto que eu trouxe já, literalmente, centenas de jogos independentes no meu canal, centenas, e dessas centenas, uma grande parcela foi de caras que chegaram em mim lá, mandaram uma mensagem, não somente brasileiros, né, mas até de outros países, assim. Então não é difícil o acesso, obviamente que vão ter alguns que vão ser mais inacessíveis, mas de um modo geral é extremamente importante, quase crucial, que tente se alcançar esses caras para que o seu jogo seja visto. Tá? Hoje tem acontecido bastante também dos próprios desenvolvedores terem canais no YouTube, né, por exemplo, para começar a disseminar o seu próprio produto, que é uma estratégia também válida, mas ainda assim eu acho que a network, né, você conhecer pessoas, entrar em contato, tentar aumentar esse leque de possibilidades é crucial caso você queira que realmente o seu produto seja visto, porque senão ele não vai. E assim, o Ayla, por exemplo, eu sou ali o rosto do Ayla, digamos assim, né? E eu consigo fazer com que não somente o meu público conheça o game, mas também, como eu disse, essa network de amigos, né, de criadores de conteúdo, que também acabam apoiando, também aumentem esse leque. Mas, por outro lado, também, isso aí eu falo, tipo assim, o meu recado para outros criadores de conteúdo é que façam o mesmo que eu e alguns fazem. Apoiar, cara. Porque o cara que tá começando a fazer um jogo independente, geralmente é um cara sem recursos, às vezes com muito talento, que tá fazendo um baita de um produto, e ele precisa de um levantezinho mínimo, cara. Às vezes, o próprio Fobia, eu não sei se vocês sabem a história, mas ele não ia ser um jogo. Aquilo que eu trouxe no meu canal, não. Aquilo que eu trouxe no meu canal era quase que uma tech demo de portfólio que eles fizeram. Não ia ser um jogo. Olha só. Só que quando eles perceberam que o público gostou e que teve essa repercussão da qual o público falou, caraca, que legal, cara, vocês têm talento e blá blá blá. Deu um incentivo tão grande pros caras que eles transformaram no jogo, lançaram mundialmente, PC, console, e agora a gente tá indo pro segundo jogo da Pulsatrix. Então, assim, é importantíssimo a ajuda dos criadores de conteúdo. Então, basicamente é isso. E entrando assim, mais nessa área, assim, né, que o Gabriel trouxe pra gente, como é que tu enxerga hoje? A gente sabe que o desenvolvimento de jogos, ele é um caminho muito árduo, né? E a gente sabe que o Brasil, durante muitos anos, remou bastante. Agora a gente tem visto muitos jogos que já chegaram, né? O Fobia 1 e muitos jogos que vão chegar, né? A gente teve contato lá na Gamescom com muitos estúdios, né? O Hellclock lança agora dia 27 de julho. Como é que tu enxerga, assim, esse caminho para o Brasil dentro da indústria se pavimentando para o futuro? Então, tem até uma clássica pergunta que sempre fazem para devs brasileiros, que é tipo assim, qual que é a dificuldade de criar jogos no Brasil, né, de desenvolver jogos no Brasil, e são todas as dificuldades do resto do mundo, mais alguns plus, né. Um exemplo muito simples, você pega um artista 3D, por exemplo, ele precisa de um PC que, se ele fosse pegar um computador que realmente chega às necessidades dele, bate uns 25 mil reais, vamos botar assim, para cima. A gente sabe que a realidade do Brasil não é essa, né? Então você pega um artista que está começando, ele tem um PC bem mais simples, e para esse cara vai ser mais difícil ele trabalhar. Você pode colocar isso como uma analogia para qualquer outra profissão. Um profissional que não tem as ferramentas necessárias para exercer a sua profissão, ele não vai conseguir exercer da melhor forma possível, né? Ele não vai conseguir chegar no máximo do potencial. Então no Brasil tem muito disso, esse é só um exemplo. E o que acontece? Com o tempo, né, a gente tem vários recursos que têm melhorado, têm ajudado nisso. Então, por exemplo, a própria Unreal Engine é um motor gráfico que ele é um motor gráfico público, né? Até a galera fala assim, nossa, mas eu prefiro, sei lá, a 10ª Engine. Tipo assim, eu acho a 10ª Engine incrível. Um dia eu espero trabalhar com ela, mas ela ainda não é uma engine pública. Você não pode chegar lá, vou fazer o meu jogo na 10ª Engine. Então, assim, hoje em dia tem recursos que dão meios de fazer o jogo de uma maneira mais, muitas aspas aqui, simples. Então, assim, você consegue colocar o seu produto no mercado de uma maneira mais fácil. Sendo assim, o mercado brasileiro foi
abrindo fronteiras, né, foi ganhando terreno, cada vez com produtos de mais qualidade. As pessoas também começaram a dar mais credibilidade, isso é algo importante, porque não só na área de games, mas do cinema e tudo mais, produtos nacionais às vezes são vistos de uma maneira meio torta, assim, pô, será que esse filme é bom? Será que esse jogo é bom? É brasileiro? Será que os caras fizeram legal? Tal? E o Brasil tem se mostrado muito potente nisso, assim, cada vez mais. Então eu acho que essa fronteira está se abrindo, né? A gente está conseguindo não somente nacionalmente, mas de uma maneira global chamar mais atenção. Esse é até um ponto que eu falo do próprio Ayla. A gente não está fazendo um jogo para ser visto como um jogo bom no Brasil. A gente está fazendo o Ayla para ser visto como um jogo bom. Ponto. Né? Então o cara tá na Lituânia, ele olha o Ayla e fala, cara, é um jogo bom. Essa é a ideia. Então eu acho que com o tempo, com esse crescimento dos jogos cada vez mais, a gente vai abrindo o leque, vai fazendo com que outras pessoas percebam que é algo possível e ao mesmo tempo que comercialmente falando, né, um exemplo interessante aqui, o Jeff Keighley, a gente esteve na Gamescom, né, com o Ayla. O Jeff Keighley fez uma postagem, eu falei sobre o Ayla, de repente eu recebi uma DM dele no Twitter. O próprio Jeff Keighley, cara, eu falei, caramba, ele queria conhecer o jogo, cara, de fato, ele queria ver foto do jogo, ele queria conhecer o jogo. Eu falei, mano, peraí, deixa eu ver se é ele mesmo. Eu fui lá, vi, era ele, verificado e tal. E graças a ele ali, e o direcionamento que a gente teve, né, a conversa, ele conseguiu ajudar a gente a estar na Gamescom da Alemanha, a gente teve um stand lá na Gamescom da Alemanha. Então você pensa, cara, um criador de conteúdo, um youtuber que virou dev ali e recebe uma DM do Jeff Keighley, passado um mês a gente tá na Gamescom com um baita de um stand. É um negócio surreal. Então assim, mostrar que é possível. Então essa fronteira vai se abrindo e cada vez mais vai fazendo com que esse mercado cresça. E eu acho que o Brasil tem muito potencial, porque gente talentosa a gente tem demais. Ô Max, cara, eu ia te perguntar se você tem alguma... não inspiração, né? Porque inspiração a gente tem várias, mas assim, se você tem alguém hoje no Brasil que você considera muito importante para, assim, que tá ajudando, tá levando a indústria dos games brasileiras para frente, se você, enfim, conhece alguém ou sabe de alguém ou tem alguém aí que você olha e fala, putz, meu, esse grupo, essa pessoa, essa empresa tá ajudando muito o mercado de games brasileiro se desenvolver, vamos ir atrás deles, vamos apoiar eles, tal. Quem que é hoje no Brasil, na tua visão, um dos grandes responsáveis aí por estar levando a indústria para frente e que no final do dia sempre vai precisar de apoio? Sim. Cara, eu não vejo uma pessoa, uma entidade, uma empresa específica assim. Eu acho que no Brasil é muito o famoso corre, sabe? O cara ele tem que fazer o corre dele para tentar chegar a algum lugar. Então eu acho que tem muitas pessoas talentosas aí que têm trazido isso mais pra frente, né? Um recente agora foi o Selbit com o Enigma do Medo. Ele é um criador de conteúdo muito conhecido, né? E ele trouxe um produto que era um produto dele, né? Uma história que ele vem trazendo lá do RPG de mesa. Então ele transformou isso num jogo com a visibilidade dele, né? Ele conseguiu angariar um público gigantesco. Eu joguei o jogo, inclusive, achei bem interessante, muito bem feito, né? Você vê que uma coisa que eu acho muito legal do brasileiro, assim, quando ele pega pra fazer algo, ele faz uma coisa muito do coração, assim, é muito próxima daquilo que ele quer fazer, sabe? Então, assim, você vê que o jogo tem ali o toque pessoal dele, das coisas que ele desenvolveu de um modo geral, mas eu acho que é abrangente, cara. Eu não apontaria alguém ou algo específico pra isso. Eu acho que tem muita gente fazendo o seu próprio corre. E, assim, novamente, assim, para mim fica um recado que é para as pessoas, tanto criadores de conteúdo, empresas, patrocinadores ou marcas, seja lá o que for, abrirem mais o leque, abrirem mais os olhos para esse tipo de indústria, que está crescendo, precisa de apoio e que, em contrapartida, até na parte empresarial, comercialmente falando, vai acabar dando retorno com o tempo, né? A própria Pulsatrix mesmo, olha o tanto que cresceu aí desde o Fobia para agora e talvez em futuros projetos aí. Então, basicamente, eu acho que é bem abrangente isso aí, cara. Eu não apontaria algo específico, assim, ou alguém específico. E falando, assim, um pouco mais do jogo, cara, a gente viu ali que o Ayla, ele tem várias inspirações, como tu já comentou, né? Mas a gente quer saber, assim, como é que vocês fazem pra equilibrar, porque o jogo, ele é um jogo de terror, mas ele também tem uma vibe de ficção científica, de suspense, tem toda a questão da IA ali, que tá ligada diretamente ali à lore do jogo. Como é que vocês buscaram equilibrar todos esses elementos dentro do jogo? Então, o ponto central é assim, a gente criou uma história, e essa história, ela se conecta a todo o jogo.
apesar de serem experiências variadas, de várias formas possíveis, né, como tem áreas com combate, tem áreas de terror psicológico, entre algumas surpresas, mas a ideia é que o jogo ele é conectado, ele é completamente conectado. Então, o pacing do jogo, que é o ritmo, né, em alguns momentos ele vai te levar mais pro lado do terror mesmo, do terror psicológico, então ele vai te colocar numa situação em que você vai se sentir fragilizado, você vai se sentir amedrontado. Em alguns momentos você vai ter o famoso fight back, né? Você vai poder lutar de volta. Então você vai ter armamento, você vai ter combate. Inclusive, a gente trouxe uma das grandes preocupações é a gente melhorar o combate do Ayla em relação à fobia. Então o Ayla, de um modo geral, é uma evolução técnica muito grande em relação à fobia. A gente usou tudo que foi aprendido, todo o feedback que teve no fobia para a gente poder melhorar no Ayla. Então a ideia é que a gente consiga fazer esse equilíbrio de uma maneira geral no jogo. Tanto que atualmente a gente está passando por uma fase de testes, né? A nossa publisher contratou uma empresa especializada em testes. Então eles fazem os testes das áreas, do pacing do jogo e vão passando feedback pra gente. Olha, essa área aqui, eu acho que talvez seja mais interessante ter um pouco mais de combate. A gente dá uma estudada de um modo geral. Então assim, pelos testes que a gente fez até hoje, a gente conseguiu equilibrar bem entre momentos de tensão, puzzle, combate, exploração, backtracking, de maneira que não fique nem lento demais o jogo e nem com ação demais, tudo na medida certa. Eu acho que a gente está conseguindo chegar num equilíbrio bem bacana, ao mesmo tempo que, como a gente tem algumas temáticas diferentes, né, e alguns estilos de terror diferentes também, a gente acabou dividindo alguns setores do jogo e alguns cenários. Então, assim, tem um cenário, por exemplo, que o foco dele é uma espécie de perseguidor, né? Então, a la Nemesis do Resident Evil, por exemplo. Então, você tem essa criatura no seu encalço ali, uma parte do tempo, mas ela não vai ficar te atrapalhando o tempo inteiro. A gente se preocupou com que você tenha essa tensão, esse medo dessa criatura, mas que ela não atrapalhe a sua gameplay. Porque é muito diferente ela influenciar na sua gameplay e ela te atrapalhar. E eu acho que a gente está alcançando um equilíbrio bem interessante nesse ponto aí. Max, você falou sobre essa questão, né, de ter o terror, né, mas não ser só isso que vai puxar o jogador para frente. E essa foi uma das grandes sensações, né, que eu tive jogando Ayla lá na Gamescom. Eu percebi que eu sou um cara que eu gosto de jogos de terror, mas eu não tô lá só pelo medo, entendeu? Sim. Eu não tô só lá pelo susto, ou então pelo suspense, ou então por toda a coisa. A história é uma coisa que me puxa muito, tal. E assim, eu falei, puta, cara, os caras me botaram aqui para poder jogar o Ayla, cara, pô, quer ver que eu vou me cagar inteiro de medo aqui, não vou conseguir jogar direito aqui, porque eu vou ficar paralisado, mas não, cara, assim, isso que você tá falando, assim, só ilustrando, né, Sim. Eu consegui sentir muito bem isso, né, você tá ali, você vai sentindo a tensão, mas você fica, na maioria das vezes, você tá mais curioso do que tenso, né, isso vai te levando. Esse mix que é a grande ideia, cara. Inclusive, assim, eu citei a história porque a história e o lore do jogo, elas são muito importantes, né? Então a gente se preocupou muito, por exemplo, com a parte de dublagem. E é até interessante que a dublagem do jogo original em português, é a brasileira. Então os gringos que tiveram que adaptar, fizeram o oposto, né? Porque geralmente é o contrário. Até produtos brasileiros, geralmente, às vezes a dublagem original é em inglês. A gente fez o contrário. Então a gente tem grandes nomes da dublagem, como a Luísa Caspari, por exemplo, interpretou a Ellie, né, o Ricardo Juarez, que é o Kratos do God of War, entre tantos outros. E essa história, ela envolve todo o mundo do Ayla. Por isso que eu falei, apesar de serem experiências que aparentemente, a princípio, parecem desconectadas, elas não são. Então, conforme você vai progredindo e vai percebendo isso, e vai vendo o quão inserido você tá nesses mundos, o quão inserido você tá no mundo do próprio personagem, que é o Samuel, você acaba ficando preso naquilo ali, não somente pelo terror por si, né? O terror, ele é parte da experiência do Ayla, ele não é o Ayla como um todo. Eu acho que eu definiria dessa forma. E o que seria o Ayla como um todo? Claro, sem entrar em detalhes, mas o que o Ayla representa para vocês nessa busca por contar essa história, né? E eu vou dar um exemplo claro, assim, eu como fã de narrativa, né, e de jogo de terror ali desde dos anos 2000 e pouco, jogando Haunting Ground, Rule of Rose, esses jogos assim mais, né, mais diferentes. A narrativa a gente sabe que ela é muito importante porque ela fisga o cara do início ao fim, né? E isso pode mudar o gênero do jogo
se a narrativa for ela te fisgar, ela te carrega, né? O que vocês diriam assim que é essa cereja do bolo pra vocês em Ayla? Cara, eu acho que é o conjunto mesmo. Assim, quando o player, pelo menos eu como player, quando eu vou iniciar um jogo, vários elementos eles acabam me cativando. Então, quando você tem um jogo no qual você tem um início forte, né, que você fala, cara, assim, e o Ayla, ele tem um início bem forte, inclusive, bem forte mesmo, que você vai falar, caramba, o que aconteceu aqui, cara? Então você já vai despertar esse primeiro interesse. Você vai falar, cara, o que tá acontecendo aqui? Depois você vai ser introduzido ao personagem em uma narrativa um pouco mais calma. Você vai conhecer um pouco o personagem, conhecer um pouco da vivência dele, o que ele faz. E aos poucos você vai ser introduzido ao mundo do jogo em si, né? Então eu acho que todos esses elementos eles começam a prender o player de uma maneira que determinado elemento isolado ele já não vai fazer mais sentido. Assim. Você não vai ter mais problema de sei lá, vamos supor, né, uma suposição, eu não gostei tanto da voz do personagem principal. Isso não vai te atrapalhar mais, porque você vai estar imerso em tantas outras coisas que aquilo ali vai ser mais um elemento. Então a nossa ideia é tentar fazer com que o Ayla como um todo ele seja bom e te prenda o suficiente para que você fique imerso do início ao fim. Então todas as experiências, como eu falei, elas foram pensadas para que você consiga ficar de fato imerso do início ao fim do jogo, sem aquela sensação de essa parte tá meio chata, essa parte, sabe, eu não quero repetir essa parte não. Então a ideia é que a gente não tenha essa parte no Ayla. Pode ser que para alguém tenha, né? Isso aí é inevitável, mas assim, a ideia é que não tenha, que você consiga ficar imerso do início ao fim. Não, Max, eu queria te perguntar, por que, assim, pergunta simples agora. Você falou, né? A gente está tocando na questão da IA, porque, né, tem todo esse desenvolvimento que vai vir aí de inteligência artificial, os medos que a gente tem, né? E aí o que eu ia te perguntar é o seguinte: qual é o medo com a IA, né? Você falou da IA, porque ela é a temática e o plano de fundo do Ayla, mas qual que é o medo da IA, né? Quando você conversa aí com os seus companheiros aí da Pulsatrix, quando vocês estão desenvolvendo o jogo e tal, o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam assim, pô, cara, IA me dá medo? Cara, assim, eu diria que a gente tem conversas variadas a respeito disso, né? A IA do jogo específico lá é uma IA que cria experiências de terror baseada nas experiências do personagem. Então ela pega ali os seus medos e ela faz com que você tenha esses medos refletidos nos jogos dela para o personagem. E o legal é que ela vai muito além do medo superficial, que é, sei lá, o cara tem medo de aranha, ela vai botar uma aranha no jogo. Não é isso, ela vai nos seus medos profundos, traumas e coisas do gênero. Então a gente brinca muito sobre a IA, só que eu acho que atualmente, eu acredito que é a velocidade que a IA se desenvolve no mundo real. Então você pega aí essas IAs que faziam vídeo há 2 anos atrás, cara, era um negócio cabuloso. O vídeo do Will Smith comendo macarrão. Né? Você pega as IAs de hoje em dia, cara, às vezes, atualmente eu já tenho que olhar com mais atenção para saber, cara, será que isso aqui é IA? Será que não é? Então, assim, eu acho que atualmente eu diria que é essa velocidade com que as coisas ficam cada vez mais confusas de identificar, e isso poder gerar alguma consequência grave para alguém ou de alguma forma, porque, sei lá, se a gente pegar um vídeo de IA de um cara maltratando um cachorro, e esse cara não fez isso, foi IA, alguém fez o prompt ali, o cara tá maltratando um cachorro, e aí esse vídeo viraliza, e uma pessoa encontra esse cara na rua e agride o cara, sendo que ele não fez nada, foi uma IA. Então eu acho que é uma ferramenta muito poderosa que ela pode ser mal usada. E a gente sabe que ferramentas poderosas mal utilizadas acabam em probleminha, né? eu acho que o grande lance é esse, assim. A gente discute muito sobre essa parte real, né? O que isso pode causar no mundo real, assim. E entrando um pouquinho mais nesse assunto da IA, assim, o impacto, né? Que a gente sabe que a IA hoje ela causa um impacto social muito real, né? As pessoas estão usando IA para trabalhar, estão usando IA para fazer trabalho da escola, estão usando IA para tudo, né? Sim. E a gente teve recentemente uma discussão sobre a IA também em algum momento poder auxiliar o desenvolvedor de jogo em criação de assets. Como é que vocês que trabalham hoje diretamente dentro da indústria, né, Sim, que estão dentro do desenvolvimento de jogos, enxergam a possibilidade de poder usar a IA de repente para
alguns assets ali para ganhar um pouco de tempo também, né? Sim. Cara, eu acho que isso a IA, ela é uma ferramenta inevitável. Quem for lutar contra a IA vai perder. Esse é o fato. Você tem que aprender a lidar com essa nova situação, né? Eu acho que daqui a uns anos, né, essa ferramenta de assets, ela já existe, né? Para quem não sabe ainda, asset é tipo assim, você quer fazer uma modelagem de um controle desse aqui 3D, você tem que contratar um artista para fazer, ou você tem que comprar de alguém que já fez. E hoje em dia tem IAs que fazem isso, não são competentes ainda, elas fazem de uma maneira bem porca, então eu ainda não acho que seja muito viável das pessoas usarem, mas daqui 2, 3 anos, cara, com certeza serão. Então eu acho que é inevitável, cara. O que eu acredito que vai acontecer é pessoas que têm recursos para não utilizar isso provavelmente vão continuar não utilizando, porque querendo ou não, cara, um artista 3D, ele consegue fazer coisas de uma maneira muito mais pessoal, que pode ser que um dia chegue próximo disso, mas como eu falei, ainda está muito longe. Mas creio eu que inevitavelmente para o futuro, principalmente, sei lá, a indústria de indies, né, um cara que está fazendo, eu já conversei com muitos desenvolvedores que são solo, o cara faz tudo, ele faz a parte de som, ele faz a parte de vídeo, de programação, eu acho que um cara desse provavelmente ele vai no futuro começar a usar em vista que ele quer, por exemplo, uma cadeira, ele vai lá no prompt, bota cadeira e faz uma cadeira 3D para ele. Eu acredito que isso vai ser passar a ser usado, entendeu? Inevitavelmente. Então eu acho que as pessoas elas têm que ter a consciência de uso, né? Usar da forma correta, valorizar o trabalho dos artistas também, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem uma artista que é a nossa Concept, e ela que faz todas as nossas artes, né? Ela faz manualmente ainda. Então, assim, a gente valoriza muito ela, o trabalho dela é sensacional, mas a gente sabe que para o futuro, dependendo do tipo de demanda que você tiver, isso não só empresas independentes, tá? Vão ser grandes empresas, vão acabar utilizando inevitavelmente. Então, a dica é, aprendam a lidar com isso, aprendam a usar a IA como ferramenta, né? Não como produto principal, mas como ferramenta. E até os próprios artistas, cara, eles vão utilizar isso como ferramenta. Então, ele quer fazer uma arte de alguma coisa que ele pode até modificar, colocar o toque pessoal dele, mas em 3 segundos ele faz o prompt ali, lança a arte. Então, é inevitável e trabalhe junto. É essa a ideia, eu acredito. Ô, Max, cara, falando agora sobre um pouco né, a gente estava falando aqui sobre IA, né, como que é a ferramenta, né, que para ser usada como ferramenta no mundo dos jogos e no desenvolvimento. E aí eu queria te perguntar com a questão com relação aos custos, né? A gente sabe que fazer um jogo não é barato. Ao mesmo tempo, a gente tem jogos simples e excelentes que são feitos por 1, 2, 3 desenvolvedores. Sim. Né? Então, como é que você enxerga, assim, falando de Brasil mesmo, tá? Como você enxerga esse equilíbrio entre o desenvolvimento daquele desenvolvedor solo, né? Igual você falou, que é o cara que tá fazendo as coisas na IA, que tá tentando fazer a coisa da melhor forma possível, e como que tá o cenário também da galera que tá botando grana mesmo para poder fazer projetos maiores. Você acha que um vai fazer mais sucesso no Brasil em detrimento do outro por X ou Y motivo? Você acha que, enfim, que o futuro é justamente esses dois coexistirem aqui no Brasil? Você acha que um vai dominar primeiro em relação ao outro? Você acha que vai ter uma febre aí de pequenos desenvolvedores que vão usar IA para poder desenvolver trabalhos incríveis? Ou a gente vai ter uma injeção de investimento vindo do exterior aí para projetos aqui no Brasil maiores? Tal? Como é que você enxerga esse panorama aí, né, de como é desenvolver um jogo aqui no Brasil, né? Seja você minúsculo, seja você 5 pessoas, seja você 30 pessoas. Cara, assim, eu acho que primeiro tem espaço para todo mundo. Eu acho que é igual na criação de conteúdo também, né? Pelo menos assim, na minha network de amigos, a gente nunca teve rivalidade. Então, sei lá, todo mundo traz a gameplay do início e nunca tem problema, cada um tem o seu público. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu acho que um jogo grande ou um jogo de orçamento menor fazer sucesso é relativo. Eu acho que são vários fatores aí, né? Tanto a originalidade, a qualidade de algumas coisas. Enfim, eu acho que é muito relativo. Eu acho que um jogo muito pequeno pode fazer muito sucesso, e às vezes um jogo que tem um baita de um orçamento não fazer sucesso.
O que eu acho que difere aí é a parte de execução criativa. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu sou o Kojima, eu tenho uma grana infinita lá, eu falo assim, cara, eu quero a Scarlett Johansson, ela pula num jacaré, e aí ela dá 3 piruetas e solta um líquido no chão e mergulha nele. Eles vão lá, contratam a Scarlett Johansson, paga para ela, contrata o artista 3D, o animador que vai fazer isso e faz. Se você tem uma ideia que você não pode executar, ela vai continuar sendo só uma ideia. Então, se eu quero pôr no meu jogo alguma coisa que eu não tenho um artista 3D para fazer, que eu não tenho um animador para fazer, e essas pessoas são profissionais caros, né? Eu não tenho um programador para fazer isso, não vai acontecer. Então acaba limitando essa parte criativa. No Ayla, a gente não teve um orçamento gigante, né? Obviamente a gente teve um orçamento maior do que no Fobia. A equipe da Pulsatrix também cresceu, mas ainda assim a gente tem limitações. Então a gente teve que cortar ideias que a gente teve no início, no brainstorming, porque simplesmente não dava para executar. Não tinha pessoal, não tinha orçamento suficiente para executar. Isso acaba refletindo muito, não no caso do Ayla específico, que a galera ainda vai julgar, vou deixar para a galera julgar. Mas assim, por exemplo, cutscenes de jogos independentes. Vocês veem que normalmente são cutscenes mais simples. São personagens mais simples, a iluminação, a cinemática é mais simples. Isso porque, por exemplo, quando você vai fazer uma cinemática daquelas bonitas, cinemática que eu digo é in-game mesmo, tá? Uma cinemática in-game. Os caras contratam um cineasta para fazer, para pegar o ângulo de câmera certo, a iluminação certa, contratam os melhores artistas 3D para fazer a iluminação, para fazer tudo. Um desenvolvedor independente, ele não vai ter isso. E eu não tô falando só de realismo não, tá, gente? A gente pode considerar jogos que tenha a direção de arte mais voltada pro cartunesco ou para qualquer outra direção que seja. Ainda assim, vai se ter a limitação de orçamento dependendo da ideia que você tiver para pôr no seu jogo. É basicamente isso. Mas isso não quer dizer que um jogo vai vender mais que o outro, né? Isso é muito relativo. E uma pergunta que eu tenho para fazer, acredito que a gente já vai encerrando também, né, Fauno? Para não tomar muito mais tempo, mas... Qual é o brilho, assim, qual é a esperança que dá para quem está desenvolvendo um jogo, assim como vocês que estão desenvolvendo um projeto que ainda se enquadra ali dentro de um projeto indie, mas qual que é a esperança que dá quando vocês olham assim para um Expedition 33, tendo uma das notas mais bem avaliadas do ano, estando no topo, brigando com gente grande, vindo de um estúdio pequeno, assim. Como é que isso, para vocês, assim, o sucesso desses caras influencia diretamente ou alimenta a esperança para vocês? Cara, eu acho que de um modo geral eu posso até usar a própria criação de conteúdo como base, né? Quando eu comecei no YouTube, cara, você começa do zero e você não tem público, eu cresci de forma totalmente orgânica e só você e sua mãe assistem o seu vídeo e aquilo vai escalonando um pouquinho, você vai tendo inspiração de outros criadores, você vai vendo que aquilo dá certo, de repente você vai num evento, conhece gente, percebe que aquilo é muito maior do que você imaginava na sua caverninha ali criando conteúdo de games. E a mesma coisa é válida para o desenvolvimento de jogos também. Você vai percebendo, principalmente se a pessoa for atrás, e aí que é um ponto que eu bato muito nessa tecla, que é a insistência. Você vai bater a cara na parede, você vai bater a cara na porta. É inevitável. É igual andar de bicicleta. Uma hora você vai cair. Não tem como, você vai cair. Então, você tem que aprender a se levantar de novo. Parece clichê, né? Mas é isso. Você tem que aprender a se levantar de novo, tentar de novo, aprender, melhorar, ver os seus próprios erros e tentar evoluir. O Expedition 33, por exemplo, ele é um jogo, como você falou, né, foram 33 pessoas envolvidas diretamente no projeto, que fizeram um baita de um jogo que tá, né, estourando aí. Obviamente, foram 33, só que aí também tem um ponto que as pessoas têm que entender, que às vezes eles querem comparar, né, as pessoas gostam muito de comparar. Mas essa equipe tem 33, essa tem 33, esse fez um jogo ruim, esse fez um jogo bom. O Expedition 33 foi feito por profissionais muito qualificados. A gente não tá falando de um cara que tá começando, a gente tá falando de uma equipe de 33 sênior top de linha que saíram de outra desenvolvedora para fazer um jogo. Então, assim, é muito diferente um cara que tá começando, por exemplo, na programação e um cara que é sênior há 15 anos de programação, né? Então, assim, a gente tem que evitar esse comparativo, mas a inspiração, ela pode vir, né? Você olhar e falar, cara, não somente no Expedition, vários outros jogos, né? Esse, por exemplo, From the Darkness, que eu citei, que é um jogo de terror, cara, é um jogo de terror estruturalmente muito simples. Ele usa assets gratuitos, os efeitos sonoros são gratuitos, então o cara pegou isso que ele tinha em mãos e montou um jogo bacana, tudo praticamente gratuitamente. Então é isso, pegar inspirações que você acha interessante e sempre seguir em frente. De novo, parece clichê, mas é isso, você vai
achar dificuldade, você vai achar que não vai dar certo, e com a insistência as coisas começam a acontecer, até que em algum momento deslancham. Essa é a minha visão, assim. É isso aí, cara. A gente quer te agradecer muito pelo teu tempo, por essa entrevista, né? Todo mundo da equipe da Safe Zone do Patobá te agradece demais aí, o pessoal da Ayla, né, da Pulsatrix Studios. Fauno também, se quiser falar alguma coisa agora que a gente tá encerrando, né? E a gente fica muito feliz, cara, porque a gente teve lá na Gamescom, a gente conseguiu botar 3 meninos lá na Gamescom lá com passe de imprensa, e eles ficaram muito empolgados com o Ayla quando estiveram lá, jogaram, ficaram muito, muito empolgados mesmo. Eles entrevistaram o Fauno. Quem é que vocês entrevistaram lá? O Fábio. A gente entrevistou o Fábio e a gente falou também com o... Eu falei bastante lá com... Como é que é o nome daquele que ele não é brasileiro, que ajuda vocês, trabalha Jesus! Com vocês? O Jesus. Jesus tá na causa, cara. Não tem como dar erro. Jesus na causa, ele mesmo. Não, mas da hora, gente. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Assim, fico realmente muito lisonjeado e feliz que vocês tenham testado lá e tenham gostado. Eu quero saber o feedback, né? Eu gosto muito de ter esse contato próximo. Então, quando alguém testa, eu vou lá, e aí, o que você achou? O que você acha que pode melhorar? Que a gente tá para isso mesmo. A gente tá tentando fazer um jogo que o público olhe e sinta que foi um produto que, apesar de ser comercial, e, gente, todo produto é comercial, ele tá ali para vender, entendeu? Apesar disso, a gente fez de coração, de fato. É uma equipe pequena, uma equipe que gosta muito do que está fazendo, então quando a gente se junta para fazer as reuniões assim, a gente percebe a empolgação de todas as pessoas, até dos freelancers que vieram assim, eles ficaram empolgados com o projeto, a gente está fazendo de coração e está tentando realmente fazer algo que o público geral vai olhar e vai gostar. Vai ter seus defeitos? Com certeza, não vai ser um jogo perfeito, mas dentro das nossas limitações a gente está tentando fazer o nosso melhor com certeza. Então muito obrigado pelo espaço, gente, e se possível, quem estiver me ouvindo aí, adicione o Ayla à lista de desejos da Steam. Ajuda muito a gente e também na lista de desejos da PlayStation, né, na PSN e na Microsoft Store do Xbox, que também o Ayla chega para consoles. E muito obrigado, gente. Pode adicionar aí que é jogão, viu? Eu joguei, pode adicionar aí que é jogão, sem medo. Valeu, gente. Obrigado demais. Obrigadão, Max. Obrigadão, viu? Valeu, rapaziada. Max. Até a próxima. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu. Tamo junto. Tchau. Valeu. Valeu. Abraço, hein?